salão parecia saído de um sonho que ela cultivou por anos. Cada detalhe havia sido pensado com cuidado. Das flores brancas que se espalhavam pelas mesas, até as luzes douradas que davam ao ambiente um brilho acolhedor e quase mágico. Era impossível entrar ali e não sentir que algo especial estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo, antes de dar o primeiro passo para dentro. O vestido caía perfeitamente sobre o corpo, leve, elegante, como se tivesse sido feito não apenas sob medida, mas sob medida para aquele momento. Seus olhos percorriam o ambiente, reconhecendo rostos familiares, sorrisos sinceros, abraços que pareciam aquecer tudo ao redor. "Você está linda", disse uma amiga segurando suas mãos por um instante. Ela sorriu e, por um segundo, acreditou plenamente naquilo. Era o dia do seu noivado, o começo de uma nova fase, um marco, um daqueles momentos que a gente imagina 1000 vezes antes de acontecer. Ela lembrava das conversas, dos planos, das noites em que pensava no futuro e se via exatamente ali, cercada de pessoas importantes, prestes a oficializar um amor que, até então, parecia inabalável. Ele estava do outro lado do salão, elegante, bem vestido, conversando com alguns convidados. Quando os olhos dele se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso que, por tanto tempo, foi o lugar onde ela se sentia segura. Mas algo era diferente, quase imperceptível. Talvez fosse a forma como ele desviou o olhar rápido demais, ou a maneira como o sorriso não chegou até os olhos, ou talvez fosse só nervosismo. Afinal, era um dia importante para os dois. Ela decidiu ignorar. Não queria estragar o momento com dúvidas. Não naquele dia. A música ambiente preenchia os espaços de silêncio, criando uma sensação de leveza. Garçons passavam discretamente, oferecendo taças, enquanto os convidados conversavam em pequenos grupos. Tudo fluía como deveria. Perfeito demais. Ela caminhava pelo salão cumprimentando cada pessoa, recebendo palavras bonitas, votos de felicidade, abraços demorados. A cada gesto, sentia o peso da expectativa, não como algo ruim, mas como uma confirmação de que aquele era o caminho certo, ou pelo menos deveria ser. Quando finalmente chegou até ele, houve um breve silêncio entre os dois. "Você está incrível", ele disse. Ela sorriu. "Nós conseguimos", respondeu com um brilho sincero nos olhos, mas ele apenas assentiu. Foi rápido, sutil, quase nada, mas suficiente para deixar uma pequena inquietação no peito dela, como uma rachadura fina em um vidro perfeito. Eles posaram para fotos, receberam mais convidados, riram em alguns momentos. Para quem olhava de fora, eram o casal ideal. Aqueles que pareciam ter tudo sob controle, tudo planejado, tudo certo. Mas por dentro, ela começou a perceber pequenos detalhes. O jeito como ele evitava contato físico por mais tempo. As respostas curtas. A distração constante, como se estivesse em outro lugar. Ela tentou se convencer de que era só nervosismo, que tudo aquilo fazia parte da pressão do momento, que depois que tudo passasse, eles voltariam ao normal. Porque precisava acreditar nisso, porque tudo ali dependia disso. O tempo avançava, e o salão ficava ainda mais cheio. As luzes pareciam mais quentes, as vozes mais altas, as risadas mais frequentes. O clima era de celebração, de alegria compartilhada. Mas dentro dela, algo já não estava tão alinhado com aquele cenário. Era estranho. Como se, no meio de toda aquela perfeição, existisse uma sensação silenciosa de que algo não estava certo. Ela observou ele mais uma vez, agora de longe, rindo com outras pessoas, gesticulando, parecendo completamente à vontade, diferente de quando estava com ela. E foi nesse instante que um pensamento rápido atravessou sua mente. Daqueles que vêm sem avisar e deixam um rastro difícil de ignorar. Será que eu estou vendo só o que eu quero ver? Ela respirou fundo novamente, afastou o pensamento, endireitou a postura e voltou a sorrir. Porque aquele ainda era o dia perfeito, ou pelo menos precisava parecer que era. O som dos talheres batendo suavemente nos pratos, as risadas espalhadas pelo salão e a música ambiente, criavam uma atmosfera leve, quase hipnotizante. Tudo parecia seguir o roteiro de uma noite perfeita, mas para ela, algo começava a sair do lugar. Foi sutil no início, quase invisível. Depois de alguns brindes e conversas, alguém sugeriu que ele pegasse o microfone para dizer algumas palavras. Era esperado. Era o tipo de momento que todos aguardavam. A declaração,
O carinho público. Aquelas frases que fazem os olhos brilharem. Ele aceitou. Com um sorriso no rosto, caminhou até o centro do salão. A luz parecia segui-lo. Algumas pessoas já levantaram os celulares, prontas para registrar o momento. Ela, parada a poucos metros, sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de expectativa. Era ali que tudo ganharia ainda mais significado. Ele começou leve. Agradeceu a presença de todos. Fez um comentário sobre a importância daquele dia. Soltou uma ou duas piadas para quebrar o gelo. As pessoas riram. Ela também. Mas então, Autumn mudou. Não de forma brusca, mas o suficiente para causar um pequeno desconforto. Quem conhece ela sabe. Ele disse olhando rapidamente na direção dela, que ela tem um jeitinho especial. Algumas pessoas sorriram, esperando algo fofo. Ela também, mas o sorriso dele carregava algo estranho. Às vezes até complicado demais, completou rindo. Houve uma reação mista. Algumas risadas surgiram, mas não com a mesma leveza de antes. Ela manteve o sorriso. Tentou interpretar como brincadeira. Era comum casais fazerem esse tipo de comentário, não era? Ele continuou. Eu sempre digo que casar com ela é tipo aceitar um pacote completo. Com um manual difícil de entender. Mais risadas. Um pouco mais altas dessa vez. Ela sentiu algo apertar por dentro. Ainda era leve. Ainda dava para ignorar. Mas já não era confortável. Ele começou a andar de um lado para o outro. Mais solto. Como se estivesse ganhando confiança. Mas eu tenho paciência. Muita paciência, disse levantando as sobrancelhas, como se aquilo fosse uma grande virtude. Alguns convidados trocaram olhares. Outros riram por educação. Ela já não conseguia rir da mesma forma. Seu corpo ainda estava ali. Sua expressão ainda tentava acompanhar o clima, mas por dentro, uma sensação estranha começava a crescer. Era como se cada frase tivesse um peso diferente do que parecia. Como se por trás das brincadeiras existisse algo mais sério sendo dito. E talvez só ela estivesse percebendo. Ele olhou novamente para ela. Dessa vez, segurou o olhar por mais tempo. Quem diria, né? Disse. Depois de tudo, a gente chegou até aqui. A frase ficou no ar por um segundo a mais do que deveria. Depois de tudo, ela sentiu um frio leve na barriga. Aquilo não estava no roteiro. Ele nunca falava assim em público. Ou talvez ela nunca tivesse prestado atenção. A música parecia mais baixa agora, as vozes ao redor mais distantes. Era como se o salão inteiro tivesse se tornado um cenário desfocado, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Ele voltou a sorrir, mas não era o mesmo sorriso de antes. Mas relaxa, disse levantando o copo. Eu escolhi ela mesmo assim. A palavra mesmo ecoou dentro dela. Mesmo assim. Mesmo com tudo. Mesmo sendo complicada. Mesmo sendo difícil. Foi ali que algo mudou de verdade. Não foi uma explosão. Não foi um choque imediato. Foi pior. Foi lento. Silencioso. Como uma ficha que começa a cair, peça por peça. Ela percebeu que não era apenas nervosismo. Não era apenas uma brincadeira inocente. Era um padrão. Um jeito de diminuir disfarçado de humor. E o mais assustador, as pessoas estavam rindo. Algumas sem perceber. Outras fingindo não perceber. E ele continuava. Cada palavra agora parecia mais pesada que a anterior. Mais carregada. Mais reveladora. Ela tentou sustentar o sorriso mais uma vez. Mas já não encaixava. Era como tentar segurar algo que já estava escapando entre os dedos. Seus olhos começaram a buscar apoio ao redor. Algum olhar que dissesse, isso não está certo. Algum sinal de que não era só coisa da cabeça dela. Mas encontrou apenas expressões neutras, ou desconfortáveis, ou indiferentes. E então veio a sensação mais difícil de todas. Ela estava sozinha naquele momento. Mesmo cercada de gente. Mesmo no próprio noivado. Mesmo ao lado do homem que deveria protegê-la. O microfone ainda estava nas mãos dele, e por algum motivo, ela teve a certeza de que aquilo ainda não era o pior. Aquilo era só o primeiro sinal. O riso ainda ecoava pelo salão quando tudo mudou. Não foi de uma vez. Foi como um fio sendo puxado lentamente até arrebentar. Ele segurava o microfone com confiança, caminhando de um lado para o outro, como se estivesse no controle de cada segundo. As pessoas continuavam olhando, algumas com sorrisos congelados, outras apenas esperando o momento terminar. Ela já não sorria. Algo dentro dela dizia para se preparar.
Mas ela não sabia exatamente para o quê. Mas falando sério agora, ele disse, mudando o tom de voz. O salão silenciou um pouco mais. Aquela frase sempre antecede algo importante, ou algo perigoso. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer uma grande revelação. E fez. Nem todo mundo aqui sabe. Começou olhando ao redor. Mas ela não é exatamente quem parece ser. O coração dela disparou. 1 segundo. 2, 3. Tempo suficiente para o corpo reagir, antes da mente entender. O ar ficou pesado. Ela tentou se manter firme, mas já sentia as pernas mais fracas. Aquilo não estava certo. Não ali. Não daquele jeito. A gente já passou por muita coisa, continuou ele, agora com um sorriso que não combinava com o que dizia. Coisas que... Bom, eu nem sei se deveria contar. Algumas pessoas riram, achando que era mais uma brincadeira, mas outras começaram a se entreolhar, porque havia algo diferente no ar. Algo que não parecia mais leve. Ela deu um passo quase imperceptível para trás, como se o corpo tentasse se proteger, antes mesmo de entender o perigo. E então veio, sem aviso, sem cuidado, sem respeito. Ele contou. Revelou um segredo que ela havia dividido apenas com ele, um momento frágil da vida dela, algo que carregava dor, insegurança, vergonha, algo que ela confiou que seria protegido. Mas ali, diante de todos, virou entretenimento. Teve uma época que Ele começou entrando em detalhes. Detalhes demais. Cada palavra era como um golpe seco, sem pausa, sem filtro, sem humanidade. O silêncio tomou conta do salão. Não aquele silêncio confortável, mas o silêncio pesado, constrangedor, quase sufocante. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros ficaram imóveis. Houve quem arregalasse os olhos. Houve quem tentasse disfarçar o choque. E houve quem, mesmo sem graça, ainda soltasse uma risada nervosa. Como se não soubesse o que fazer. Ela sentiu o corpo inteiro esquentar. O rosto queimava. Os olhos começaram a marejar. Mas ela lutava para não deixar as lágrimas caírem ali. Não na frente de todos. Não daquele jeito. A respiração ficou irregular. O peito apertado. Como se o ar não fosse suficiente. Ela queria desaparecer. Sumir dali. Voltar alguns minutos no tempo. Qualquer coisa. Menos estar naquele lugar naquele momento. Ele continuava. Como se não percebesse. Ou pior, como se não se importasse. Mas olha, disse ele dando de ombros, eu relevei. Relevei. A palavra ecoou mais alto que todas as outras. Relevei como se estivesse fazendo um favor. Relevei como se ela fosse um problema a ser tolerado. Relevei como se aquele segredo definisse quem ela era. Foi ali que algo dentro dela quebrou de vez. Não foi só vergonha. Não foi só dor. Foi uma clareza brutal. Como um vidro estilhaçando por dentro. Ela percebeu que não era um deslize, não era nervosismo, não era brincadeira, era escolha. Ele escolheu expor, escolheu ferir, escolheu diminuir, na frente de todos. E naquele instante, algo mudou profundamente dentro dela. As lágrimas já não eram apenas de dor, eram de consciência. Ela olhou ao redor mais uma vez, e agora tudo parecia diferente. Os rostos, as expressões. O ambiente. Nada mais tinha o mesmo brilho. O salão que antes parecia perfeito, agora parecia pequeno demais, apertado demais, pesado demais. Ela não ouvia mais a música, não ouvia mais as vozes, só o próprio coração, batendo forte, rápido, quase gritando dentro do peito. Ela olhou para ele, de verdade, sem filtro, sem idealização, sem amor cobrindo as falhas, e viu alguém que ela não reconhecia. Ou talvez... alguém que sempre esteve ali, mas ela nunca quis enxergar. O microfone ainda estava na mão dele. Mas agora, o silêncio falava mais alto. E naquele silêncio ela entendeu tudo. Entendeu que aquele momento não era apenas constrangedor. Era decisivo. Era o ponto sem volta. Era onde a história que ela imaginou começava a desmoronar diante dos próprios olhos. E pela primeira vez naquela noite, ela parou de tentar sustentar o que já estava quebrado. O silêncio que tomou conta do salão não era apenas externo, era interno, profundo, ensurdecedor. Depois das palavras dele, depois da exposição, depois do choque, algo dentro dela simplesmente parou. Não havia mais tentativa de entender, de justificar, de aliviar. Era como se, pela primeira vez, tudo estivesse absolutamente claro, sem distorção, sem esperança forçada, sem desculpas,
Ela não reagiu imediatamente, não gritou, não chorou alto, não saiu correndo. Ela apenas ficou ali, parada, respirando com dificuldade, sentindo o peso daquele momento esmagando cada parte do seu corpo. E então ela olhou, não para ele, mas ao redor. Foi um movimento lento, quase imperceptível, como alguém que acorda de um transe e começa a perceber onde realmente está. Os rostos antes familiares agora pareciam estranhos, distantes. Alguns desviaram o olhar assim que perceberam que ela os encarava. Outros mantiveram uma expressão neutra demais, como se estivessem tentando não se envolver. Havia também aqueles que cochichavam, inclinando levemente a cabeça para o lado, como quem comenta algo que não deveria ter sido dito, mas que, ainda assim, virou assunto. Ninguém se aproximou, ninguém disse nada, ninguém interrompeu. E foi isso que mais doeu. A ausência, a omissão, o silêncio cúmplice. Ela percebeu que não estava sendo apenas ferida por ele, mas também ignorada por todos os outros. E aquilo abriu algo dentro dela. Uma percepção crua, quase desconfortável demais para ser aceita. Ela sempre esteve tentando caber, tentando agradar, tentando ser suficiente para aquele relacionamento, para aquelas pessoas, para aquela imagem perfeita que agora desmoronava sem esforço. Seu olhar continuou percorrendo o ambiente. Cada detalhe que antes parecia bonito, agora carregava um peso diferente. As flores já não eram delicadas, pareciam apenas enfeites de uma encenação. As luzes já não eram acolhedoras, eram fortes demais, como se expusessem tudo o que deveria estar escondido. As mesas organizadas, os copos alinhados, as roupas elegantes, tudo parecia falso, montado, frágil. Ela voltou a respirar fundo, 1, 2 vezes, tentando se estabilizar, e então, finalmente, seus olhos encontraram os dele. Ele ainda estava ali, com um microfone em mãos, mas agora havia uma mudança. Pequena, mas real. O sorriso já não era tão seguro, a postura já não era tão firme. Talvez ele estivesse começando a perceber. Talvez não, mas isso já não importava tanto, porque naquele momento, o olhar dela havia mudado completamente. Não havia mais admiração, não havia mais entrega, não havia mais aquela tentativa de entender o lado dele. Havia distância, clareza e uma espécie de silêncio interno que dizia mais do que qualquer palavra. Ela o observou como se estivesse vendo alguém pela primeira vez, sem as memórias boas interferindo, sem as promessas, sem os planos, apenas o que estava ali, cru, exposto, e o que ela viu foi suficiente. Suficiente para entender que aquilo não era um erro isolado, era um reflexo, um comportamento, uma forma de ser. Ela lembrou de pequenos momentos que antes pareciam irrelevantes, comentários disfarçados, brincadeiras que incomodavam, olhares que diminuíam, situações em que ela se sentiu pequena, mas escolheu ignorar. Tudo voltou de uma vez, como peças de um quebra-cabeça, finalmente se encaixando, e pela primeira vez, ela não tentou montar uma versão mais bonita daquilo. Aceitou exatamente como era. Duro, desconfortável, real. Seus olhos, ainda levemente marejados, já não transmitiam fragilidade. Transmitiam compreensão, e isso era muito mais forte. Ela não precisava mais que ele dissesse nada. Não precisava de explicação. Não precisava de desculpa. Porque tudo já tinha sido dito, não apenas nas palavras dele, mas na atitude, na escolha, na exposição. Ela percebeu que o amor que acreditava sentir não podia sobreviver àquilo. Não daquele jeito. Não depois daquele momento. Não depois daquela revelação. E, curiosamente, junto com a dor, veio algo inesperado. Uma espécie de paz silenciosa. Não uma paz leve, mas uma paz firme. Daquelas que vêm quando você finalmente enxerga a verdade, mesmo que ela doa. Ela piscou lentamente, endireitou a postura, secou discretamente o canto dos olhos e continuou olhando. Mas agora não como alguém ferido, e sim como alguém que finalmente abriu os olhos. O tempo parecia ter desacelerado. Tudo ao redor ainda estava ali. As pessoas, as luzes, o som distante de talheres, o microfone na mão dele. Mas para ela, era como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Depois daquele olhar, depois de tudo que ela finalmente enxergou, não havia mais confusão, só decisão. E ela veio rápido, mais rápido do que ela imaginaria em qualquer outro momento da vida.
Não foi impulsiva. Foi inevitável. Seu corpo reagiu antes mesmo que alguém percebesse. Os dedos antes rígidos ao lado do corpo relaxaram. Os ombros que carregavam um peso invisível se ajustaram. A respiração, ainda pesada, começou a encontrar um ritmo mais firme. E então, ela se moveu, um passo à frente. O som do salto tocando o chão ecoou mais alto do que deveria. Ou talvez fosse só a forma como todos estavam em silêncio agora. Algumas pessoas viraram a cabeça, outras prenderam a respiração. Ele ainda estava no centro, com o microfone, mas sua atenção começou a mudar quando percebeu o movimento dela. Ei, ele tentou dizer baixo, como se quisesse controlar a situação. Mas já era tarde. Ela deu mais um passo, e mais um. Cada movimento parecia carregar uma força que nem ela sabia que tinha. Não havia pressa, mas também não havia hesitação. Era como se cada parte do corpo soubesse exatamente o que fazer. Por dentro ainda doía, ainda queimava. Mas agora havia algo maior que a dor. Respeito por si mesma. Ela caminhou até o centro do salão. O espaço que antes era dele, agora era dela. Ele tentou sorrir, nervoso, como quem percebe que perdeu o controle da narrativa. Amor, eu só estava brincando, disse, estendendo levemente a mão. Ela não pegou, nem respondeu, apenas o olhou, e aquele olhar dizia tudo. Não havia mais espaço para explicações vazias. Não havia mais espaço para voltar atrás. Ela estendeu a mão lentamente, não para ele, mas para o microfone. Por um segundo ele hesitou, talvez por orgulho, talvez por surpresa, mas acabou entregando. E foi nesse pequeno gesto que tudo mudou de verdade. O poder da situação virou. O silêncio ficou ainda mais denso. Todos agora estavam olhando para ela, esperando. Ela sentiu o peso daquele momento. Sentiu o olhar de cada pessoa. Sentiu a tensão no ar. Mas diferente de antes, isso não a paralisou. Fortaleceu. Seus dedos apertaram levemente o microfone. Ela levou até a altura da boca. Respirou fundo. Uma vez. Duas. O suficiente para organizar o turbilhão dentro dela. E então percebeu algo curioso. Ela não precisava gritar. Não precisava provar nada. Não precisava convencer ninguém. Porque aquela decisão não era sobre os outros. Era sobre ela. Sobre o limite que havia sido ultrapassado. Sobre a linha que não poderia ser ignorada. Ela olhou rapidamente ao redor mais uma vez. Agora não buscando apoio, mas reconhecendo testemunhas. Pessoas que dali em diante fariam parte daquele momento, gostando ou não. E então voltou o olhar para ele, direto, firme, sem tremor. Foi nesse instante que ele entendeu. Antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra, ele viu no olhar dela aquilo que nunca tinha visto antes. Ela não ia mais aceitar. O silêncio durou alguns segundos, mas pareceram longos o suficiente para marcar o fim de algo e o início de outra coisa completamente diferente. Dentro dela a decisão já estava tomada. Não havia dúvida. Não havia medo suficiente para fazê-la recuar. Só havia verdade e coragem. E em poucos segundos, ela escolheu a si mesma. O silêncio não era mais desconfortável. Agora era necessário. Ela segurava o microfone com firmeza, sentindo o leve tremor nas mãos, não de dúvida, mas de intensidade. Era como se todo o peso do que aconteceu ainda estivesse ali, pulsando, mas agora canalizado em algo diferente. Controle. O salão inteiro parecia prender a respiração. Ninguém se mexia. Ninguém interrompia. Até a música, em algum momento, tinha parado, ou talvez simplesmente deixara de ser percebida. Tudo girava em torno dela, e pela primeira vez naquela noite, ela não queria desaparecer. Ela queria ser ouvida. Ela olhou para ele, não com raiva descontrolada, mas com uma calma que assustava muito mais. Hoje, começou, e sua voz saiu mais firme do que ela imaginava. Era para ser um dos dias mais felizes da minha vida. Algumas pessoas abaixaram o olhar, outras continuaram encarando, imóveis. Ela respirou fundo, mantendo o ritmo. Eu planejei esse momento. Sonhei com ele. Acreditei nele. Fez uma breve pausa, não para pensar, mas para sentir. E você também fez parte disso. Continuou agora olhando diretamente para ele, ou pelo menos eu achei que fazia. O rosto dele já não sustentava a mesma expressão de antes. Havia tensão, incerteza, talvez um início de arrependimento. Mas ela não se deixou afetar por isso, porque não era mais sobre o que ele sentia. Era sobre o que ele fez. Só que hoje,
Ela apertou levemente o microfone. Você me mostrou exatamente quem você é. Um murmúrio quase inaudível passou por alguns convidados. Ela ignorou. Não foi uma brincadeira. Não foi nervosismo. Não foi sem querer. Cada palavra saía com precisão, sem pressa, sem excesso. Foi uma escolha. O peso daquela palavra caiu no salão como algo físico. Ela deu um pequeno passo à frente. Agora não havia mais distância entre eles. Você escolheu me expor. Escolheu me diminuir. Escolheu transformar algo íntimo em motivo de riso. Ele abriu a boca, talvez para se defender. Eu posso explicar, tentou. Ela levantou levemente a mão. Não de forma agressiva, mas suficiente para interromper. Não precisa. A firmeza daquela resposta foi suficiente para calá-lo. Ela continuou. Sabe o que é mais difícil nisso tudo? Sua voz baixou um pouco, mas continuava clara. Não é nem o que você disse. Ela inclinou levemente a cabeça. É o fato de você ter achado normal dizer. O silêncio ficou ainda mais profundo. Ela deixou aquela frase existir por alguns segundos. Deixou que todos sentissem. Porque isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Alguns convidados trocaram olhares discretos. Outros assentiram quase imperceptivelmente. E naquele momento, algo começou a mudar no ambiente. A percepção, a narrativa. Ela já não era a mulher exposta. Era a mulher que estava se posicionando. Eu passei muito tempo tentando entender certas coisas. Continuou. Tentando justificar atitudes. Tentando acreditar que algumas palavras não tinham o peso que eu sentia. Seus olhos brilharam, mas não de fraqueza, de verdade. Mas hoje, você deixou tudo claro demais para eu continuar fingindo que não vejo. Ela respirou fundo, e então veio a frase que mudaria tudo. E eu não vou me casar com alguém que precisa me diminuir para se sentir maior. O impacto foi imediato. Não houve aplausos. Não houve reação exagerada. Apenas silêncio. Denso. Real. Ele ficou completamente imóvel, como se não soubesse o que fazer com aquilo. Como se pela primeira vez tivesse perdido todas as respostas. Eu mereço respeito, ela completou. Agora com ainda mais firmeza. E isso não é algo que eu vou negociar. Ela abaixou lentamente o microfone, mas ainda não tinha terminado. Seus olhos desceram até a própria mão. O anel, o símbolo de tudo que, até poucos minutos atrás, representava um futuro. Ela o observou por um instante. E naquele pequeno gesto havia memória, expectativa e fim. Seus dedos tocaram o anel. Ela o segurou com cuidado e, sem pressa, começou a retirá-lo. O movimento era simples, mas carregava um significado enorme. Quando o anel saiu, foi como se algo invisível também se soltasse. Ela levantou o olhar novamente, direto para ele, sem hesitar, sem vacilar. Isso termina aqui. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com certeza. E isso fez toda a diferença. Ela deu um passo para o lado. Colocou o anel sobre a mesa mais próxima. O pequeno som do metal tocando a superfície ecoou mais do que qualquer grito poderia. E então, ela virou. Sem olhar para trás, sem esperar reação, sem pedir nada. Caminhou, passo a passo, sentindo o chão firme sob os pés, sentindo o coração ainda acelerado. Mas pela primeira vez naquela noite, sentindo que estava no controle da própria história. E aquela não era mais a história de um noivado. Era a história de uma virada. A virada dela. O som do anel tocando a mesa ainda parecia ecoar no ar quando ela começou a se afastar. Não houve aplausos. Não houve gritos. Não houve ninguém correndo atrás dela. Apenas um silêncio denso, pesado, quase palpável. O tipo de silêncio que acontece quando todos percebem que algo definitivo acabou de acontecer. Mas ninguém sabe como reagir. Os passos dela eram firmes, mesmo com o coração ainda disparado no peito. Cada batida parecia reverberar pelo corpo inteiro, misturando adrenalina, dor e uma estranha sensação de leveza. Ela não olhou para trás. Sabia que se olhasse poderia ver coisas que não queria. Expressões, julgamentos, talvez até arrependimento. Mas nenhuma dessas coisas mudaria o que precisava ser feito. E ela já tinha feito. Atrás dela, o salão permanecia congelado. Ele ainda estava no mesmo lugar, parado, imóvel. Como se o tempo tivesse decidido não avançar para ele. O microfone já não estava mais em suas mãos, mas seus dedos ainda permaneciam levemente curvados, como se tentassem segurar algo que já não existia mais. A ficha começava a cair, lenta, pesada,
irreversível. Espera! A voz dele finalmente saiu, quebrando o silêncio. Baixa no começo, depois mais alta. Espera! Algumas pessoas se mexeram, como se o comando tivesse sido dado tarde demais. Mas ela não parou. Nem diminuiu o ritmo. O salto continuava marcando o caminho até a saída, cada passo como uma confirmação da decisão que já estava tomada. A gente pode conversar. Ele insistiu, agora dando alguns passos apressados na direção dela. Mas havia algo diferente. Não era mais controle. Era desespero. Ela ouviu. Claro que ouviu. Mas não respondeu, porque pela primeira vez ela entendeu que nem toda conversa precisa acontecer. Nem todo pedido merece resposta. Nem todo espera deve ser atendido. Ele tentou alcançá-la. Mas havia pessoas no caminho. Olhares. Corpos. Um espaço que, de repente, se tornou grande demais para ele atravessar a tempo. E, de certa forma, aquilo representava exatamente o que havia acontecido entre eles. Uma distância criada em segundos. Impossível de encurtar depois. Ela chegou perto da porta. A luz de fora invadia levemente o ambiente, contrastando com o brilho quente do salão. Era como se existissem dois mundos separados por poucos passos, e ela estava prestes a cruzar. Sua mão tocou a maçaneta. Fria, real. Diferente de tudo que havia acontecido ali dentro. Por um breve segundo ela hesitou. Não por dúvida, mas pelo peso simbólico daquele momento. Porque abrir aquela porta significava mais do que sair de um salão. Significava deixar para trás planos, promessas, expectativas, uma versão inteira da vida que ela imaginou. Significava aceitar o fim. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e abriu. O ar da noite a atingiu imediatamente. Mais frio, mais leve, mais honesto. Ela deu o primeiro passo para fora, e naquele instante algo mudou. Não foi um alívio completo. Não foi felicidade, mas foi liberdade. Atrás dela, a porta ainda aberta, deixava escapar pedaços do caos que começava a se formar. Murmúrios, vozes confusas, alguém tentando entender o que dizer, o que fazer. E ele, chamando, ainda chamando, mas agora mais distante, mais fraco, menos importante. Ela não se virou, não precisava, porque já não havia mais nada ali que pertencesse a ela. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de vergonha. Não eram de humilhação. Eram de ruptura. De libertação. De fim. Ela caminhou alguns passos para longe da entrada, sentindo o som da festa desaparecer lentamente atrás de si. Cada passo afastava não apenas o espaço físico, mas também o peso emocional daquele lugar. Ela passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas com cuidado, sem pressa, como alguém que sabe que ainda vai chorar mais, mas que também sabe que vai sobreviver, porque no fundo havia uma verdade que agora era impossível ignorar. Ela tinha acabado de fazer algo extremamente difícil, algo que muita gente não teria coragem, algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. E mesmo doendo, era o certo. Ela parou por um momento, olhou para frente. A rua estava silenciosa, simples, real. Nada de decoração, nada de expectativas, nada de ilusões. Apenas o mundo como ele é. E pela primeira vez naquela noite, isso parecia suficiente. Ela respirou fundo mais uma vez, endireitou a postura e voltou a andar, sem saber exatamente para onde, mas com uma certeza clara dentro de si. O fim que todos ali dentro viram como inesperado. Para ela, era apenas o começo. A porta se fechou atrás dela com um som seco, simples, definitivo, e de repente tudo ficou quieto. Não era o tipo de silêncio estranho e pesado do salão. Era diferente. Era amplo, aberto quase como um espaço onde ela finalmente podia ouvir a própria respiração sem interferências. A noite a envolveu. O ar estava mais frio do que ela imaginava, tocando sua pele como um choque leve de realidade. As luzes do salão ainda brilhavam atrás dela, vazando pelas frestas, mas já não tinham o mesmo significado. Agora pareciam distantes, como algo que já não fazia parte. Ela deu alguns passos pela calçada, sem rumo definido. O som do salto no chão era o único ritmo que acompanhava aquele momento. Não havia música, não havia vozes, não havia olhares. Só ela
E o que restava depois de tudo? Foi então que o corpo começou a reagir de verdade. O tremor veio primeiro, leve, depois mais intenso. As mãos ficaram frias, o coração ainda acelerado, como se estivesse tentando acompanhar tudo o que aconteceu em tão pouco tempo. Ela parou, levou uma das mãos até o peito, respirou fundo, mas o ar não parecia suficiente. E então, veio o choro. Não foi contido. Não foi silencioso. Foi real. As lágrimas vieram sem pedir permissão, escorrendo pelo rosto, misturando-se com a maquiagem que agora já não importava mais. O corpo se curvou levemente, como se precisasse liberar tudo de uma vez. Era dor, era choque, era o peso de uma expectativa inteira, desmoronando em minutos. Ela levou a outra mão ao rosto, tentando conter o choro, mas não conseguiu. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não tentou esconder. Não havia ninguém ali para julgar. Não havia ninguém para observar. Não havia necessidade de parecer forte. Ela apenas sentiu cada emoção, cada fragmento do que tinha acabado de viver. E doeu. Doeu mais do que ela imaginava que doeria, porque não era só sobre o que ele fez. Era sobre tudo que ela acreditou. Sobre os planos, sobre as conversas, sobre o futuro que agora simplesmente não existia mais. Ela se encostou levemente em uma parede próxima, buscando apoio. O corpo ainda tremia. A respiração vinha em intervalos irregulares. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Não de forma imediata, não de forma mágica, mas sutil, quase imperceptível. Entre uma lágrima e outra, veio um espaço pequeno, mas real. Um espaço onde o ar entrou com mais facilidade. Um espaço onde o peito não parecia tão apertado. Um espaço onde a mente, ainda confusa, começou a organizar algo diferente. Ela abriu os olhos lentamente. Olhou ao redor. A rua estava tranquila. Alguns carros passando ao longe. Luzes de postes iluminando o caminho de forma simples, sem exagero. Nada ali era perfeito. Nada ali era planejado. E ainda assim, parecia mais verdadeiro do que tudo que tinha acontecido lá dentro. Ela respirou fundo novamente. Dessa vez, um pouco mais estável. Passou a mão pelo rosto, limpando o que restava das lágrimas. E então percebeu algo que não esperava sentir tão cedo. Alívio. Não um alívio completo. Não uma sensação de felicidade, mas uma leveza diferente. Como se no meio de toda aquela dor, ela tivesse se livrado de algo que nem sabia que estava carregando. Como se o peso que existia antes, aquele peso invisível de tentar manter tudo funcionando, de ignorar sinais, de sustentar algo frágil, tivesse finalmente caído. Ela olhou para as próprias mãos, ainda levemente trêmulas, sem o anel. Aquele detalhe pequeno, mais carregado de significado. E pela primeira vez, aquilo não pareceu uma perda. Pareceu liberdade. Ela deixou o ar sair lentamente pelos lábios. Os ombros relaxaram um pouco. O corpo, ainda cansado, começou a encontrar um novo equilíbrio. Não era o fim da dor. Ela sabia disso. Os dias seguintes não seriam fáceis. As perguntas viriam, os julgamentos, as lembranças. Mas ali, naquele exato momento, ela tinha uma certeza que nenhuma dessas coisas poderia tirar. Ela não se traiu. Ela não se calou. Ela não aceitou menos do que merecia. E isso fazia toda a diferença. Ela se afastou da parede. Deu alguns passos à frente. Dessa vez mais devagar, mais consciente, como alguém que ainda está se reconstruindo, mas que já começou. O silêncio da noite continuava ao redor, mas agora ele já não era vazio. Era um espaço novo, um espaço dela. E no meio daquele silêncio depois da tempestade, ela finalmente começou a se encontrar de novo. Os dias seguintes não vieram com respostas, vieram com silêncio. Um silêncio diferente daquele da noite em que tudo aconteceu. Não era pesado nem sufocante. Era um silêncio cheio de espaço. Espaço demais às vezes. O celular vibrava com frequência. Mensagens de todos os lados. Algumas perguntando o que aconteceu. Outras tentando entender os dois lados. Algumas poucas oferecendo apoio de verdade. E havia também aquelas que vinham carregadas de julgamento disfarçado. Você não acha que exagerou? Era só uma brincadeira. Todo mundo erra. Ela leu algumas. Ignorou muitas. E pela primeira vez, não sentiu necessidade de responder a tudo, porque explicar sua dor para quem não queria entender já não fazia mais sentido. A casa parecia diferente.
mais silenciosa, mais vazia, mas também mais honesta. Sem mensagens dele, sem aquela presença constante que agora ela percebia, muitas vezes vinha acompanhada de tensão, de cuidado excessivo com palavras, de tentativas de evitar conflitos. Ela andava pelos cômodos como quem redescobre um lugar antigo. Cada canto trazia lembranças, boas e ruins. Momentos que antes pareciam felizes, agora ganhavam novas interpretações. Detalhes que ela ignorou, sinais que ela diminuiu, sensações que ela preferiu não nomear. Tudo voltava, mas dessa vez, com clareza. Ela sentou no sofá, abraçando uma almofada contra o corpo, e deixou a mente vagar. Não havia mais pressa. Não havia mais roteiro. Só o processo. E reconstruir não era algo bonito o tempo todo. Havia dias difíceis, dias em que a dúvida aparecia sem avisar. E se eu tivesse esperado? E se ele não quis dizer aquilo? E se eu reagi forte demais? Esses pensamentos vinham, insistentes, repetitivos. Mas agora, diferente de antes, ela não se deixava levar tão facilmente. Ela respirava, deixava o pensamento existir, e depois questionava. Mas e o que eu senti naquele momento? E o que ele fez? E o que aquilo mostrou? E pouco a pouco, as respostas se alinhavam novamente, firmes, coerentes, reais. Ela começou a criar pequenas rotinas, coisas simples. Acordar mais cedo, tomar café com calma, abrir a janela e deixar o ar entrar, caminhar sem destino definido, ouvir músicas que combinavam com o que sentia, não para fugir, mas para acompanhar o processo. E em meio a esses pequenos gestos, algo começou a acontecer. Ela começou a voltar para si, não de uma vez, mas em partes. Um pensamento mais claro aqui, uma decisão mais firme ali, um não que antes seria um talvez, um limite que antes seria ignorado. Ela também começou a perceber quem realmente estava ao lado dela. As mensagens que não cobravam explicação. As pessoas que diziam estou aqui e realmente estavam. Os silêncios compartilhados que não precisavam de palavras. E isso fez diferença. Muita. Porque no meio de tudo, ela entendeu que não perdeu tudo. Perdeu alguém, mas encontrou outras coisas. E, principalmente, se encontrou. Houve um dia específico, simples, sem nada de especial acontecendo. Ela estava em frente ao espelho, ajeitando o cabelo quando parou por um segundo. Olhou para o próprio reflexo. Com atenção, sem pressa, e percebeu algo diferente. Não era apenas aparência. Era a expressão. Havia algo novo ali. Algo mais firme, mais consciente, mais inteiro. As marcas da dor ainda estavam presentes. Nos olhos. Na forma como respirava. Na forma como pensava. Mas junto com elas, havia força. E isso mudou tudo. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava justificar sua decisão. Não precisava convencer o mundo de que fez o certo. Porque no fundo ela sabia. E isso bastava. A reconstrução não era sobre apagar o que aconteceu. Era sobre integrar, sobre aprender, sobre crescer sem negar a dor, sobre transformar o que feriu em algo que fortalece. E aos poucos, ela começou a sentir algo que parecia distante dias atrás. Tranquilidade. Não aquela felicidade explosiva, mas uma paz silenciosa, daquelas que não dependem de ninguém, daquelas que vêm de dentro. Ela ainda tinha um caminho pela frente. Ainda havia coisas a curar. Ainda havia dias difíceis esperando em algum lugar. Mas agora, ela estava pronta. Pronta para continuar. Pronta para recomeçar. Pronta para construir algo novo. Não a partir de expectativas quebradas, mas a partir de quem ela realmente era. E pela primeira vez em muito tempo. Isso era mais do que suficiente. Ela já não contava mais os dias desde aquela noite. No começo parecia impossível esquecer. Cada detalhe voltava como um eco. O salão, os olhares, as palavras, o som do anel tocando a mesa. Mas, com o tempo, essas lembranças perderam força. Não desapareceram, mas deixaram de doer como antes. Agora eram apenas parte da história, não o fim dela. A rotina tinha ganhado um novo ritmo, mais leve, mais sincero. Ela já não se pegava revivendo o passado a todo instante. Já não sentia aquele aperto constante no peito. Havia dias bons, dias realmente bons, e isso por si só já era uma vitória. Naquela manhã, o sol entrava pela janela de forma suave, iluminando o ambiente sem pressa. Ela estava diante do espelho,
terminando de se arrumar quando parou por um instante. Olhou para si, com calma, com atenção, e sorriu. Não um sorriso forçado, não aquele que ela usava para convencer os outros de que estava tudo bem, mas um sorriso real, tranquilo, seguro. Ela estava diferente, não apenas por fora, mas por dentro, mais consciente, mais firme, mais inteira. Pegou a bolsa, conferiu rapidamente se estava tudo certo e caminhou até a porta. Antes de sair, deu uma última olhada no lugar onde agora vivia. Um espaço simples, mas que carregava algo que ela não tinha antes. Paz. Ao abrir a porta, o mundo lá fora parecia comum. Pessoas passando, carros seguindo seus caminhos. Nada extraordinário. E ainda assim, tudo fazia sentido. Ela começou a andar, sem pressa, sem peso, sem olhar para trás, porque dessa vez ela não estava fugindo de nada. Estava indo em direção a algo. O celular vibrou dentro da bolsa. Ela parou. Por um segundo, pensou em ignorar, mas decidiu olhar. Pegou o aparelho, desbloqueou a tela e o sorriso desapareceu lentamente. Não de tristeza, mas de surpresa. Era uma mensagem. Um nome que ela não via há muito tempo. Alguém que fazia parte de um passado ainda mais antigo, antes dele, antes de tudo. A mensagem era simples. Eu soube do que aconteceu e não consegui parar de pensar em você. Ela ficou em silêncio. O coração, que antes estava calmo, bateu um pouco mais forte. Não por medo, mas por algo que ela ainda não sabia nomear. Seus olhos continuaram na tela. Mais uma mensagem chegou. Você ainda é a mesma pessoa. Ou mudou completamente? Ela respirou fundo, olhou ao redor. Depois voltou para o celular. E dessa vez, sorriu de novo, mas agora havia algo diferente naquele sorriso. Curiosidade, mistério, possibilidade. Seus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos, pensando, sentindo, escolhendo. E então, ela começou a digitar, sem saber que aquela simples resposta poderia mudar tudo mais uma vez.